Jornal da Manhã. Entrevista. 8h53. Gustavo Ferrari, em nossos estúdios, uma convidada especial, sempre com temas pertinentes para a nossa realidade e para a nossa sociedade, não é isso? Exatamente. Recebemos agora, Rosana, para a entrevista, a Vivian Machado. Ela é coordenadora de políticas públicas, né, para a diversidade sexual aqui do município de Sorocaba. A coordenadoria é atrelada, né, à Secretaria de Cidadania. Bom dia, Vivian, tudo bem? Bom dia para todo mundo. Obrigada pelo espaço, viu, Jovem Pan? Tô muito feliz de estar aqui, de poder transmitir um recado, falar um pouquinho do que a gente tem desenvolvido na Secretaria, né, da Cidadania da Prefeitura de Sorocaba, através da Coordenadoria de Políticas para a Diversidade Sexual. Então, eu agradeço vocês, um beijo pro Kiko. E tô aqui para transmitir um recado importante que, assim, dentro da nossa secretaria, a gente está retomando um grupo de apoio aos pais de LGBTs, um grupo de apoio mútuo aos jovens LGBTs de Sorocaba, que precisam de aconselhamento, de um acolhimento, de encaminhamentos dos serviços públicos. Então, a gente está retomando numa nova configuração, com apoio de dois casais de pais que são acolhedores, que têm uma formação específica para ajudar a gente lá na secretaria. A gente tem um momento que a gente faz um encontro desses pais, é de terça-feira, dia 21, e sábado, dia 25 agora, lá na CECID, lá na Cidadania, na Santa Cruz, lá no centro. Então, eu agradeço o espaço para deixar essa informação para as pessoas, que é uma política pública importante que aconteça, aos pais LGBTs, a questão de fortalecimento de vínculo, a questão da aceitação, do respeito. Então, a gente tem lá dois casais de pais que têm uma formação, são pais acolhedores que estão lá para atender esses pais. Resumidamente é isso. Vivian, a gente já conversou em outras ocasiões e eu lembro, você sempre teve essa bandeira, essa luta, né, à frente aí do grupo LGBT, na verdade, a sigla é maior, mas eu vou abreviar porque é muito grande, sim. Né? E esse mês é o mês da diversidade, né? Me diga uma coisa, nós estamos em 2022, ainda há muita dificuldade, ainda há muito preconceito com relação ao acolhimento de jovens da comunidade LGBT? A coordenadoria recebe sim uma demanda, a gente tem algumas amostras, né, dentro do serviço público da Prefeitura da Cidadania, algumas demandas no sentido de conflitos familiares, que é importante ter o fortalecimento de vínculo. Às vezes acontece caso de expulsão, que a gente tem que atuar no sentido de fortalecimento de vínculo com a família, fazer encaminhamento na proteção especial, porque já aconteceu o caso de abrigo. Então, ou seja, assim, pais não aceitam, né? É isso? Isso, exatamente. Geralmente pai, no caso homem, ou pai, na verdade... É mais difícil, machismo, né? Já começa o gênero feminino, né? Assim, a dificuldade do gênero feminino nos espaços, né? Então, a gente sabe que tem muito machismo ainda nos ambientes, né? Múltiplos que sejam, né? Mas melhorou, diminuiu ou ainda continua com casos graves, por exemplo, violência ainda? Tem muito. Na verdade, é assim, a gente peca muito porque não tem dados oficiais. Haja vista até um ofício que o Conselho LGBT aqui de Sorocaba mandou para presidente do IBGE, e foi negativo essa questão deles não colocarem identidade de gênero e orientação sexual na pesquisa do IBGE. Isso é importante, porque você consegue mapear a política, você consegue abrir um equipamento e justificar que esse equipamento funcione, que ele tenha verba pública, se eu tiver amostragem, se eu tiver casos. Então, quando você não tem esse mapeamento oficial, quando você não tem dados, dificulta você conseguir justificar a abertura de um equipamento, de um serviço e destinar verba pública. Então, tem muito sim caso de violência contra pessoas LGBTs, contra as pessoas gays, as pessoas lésbicas, as pessoas trans. Melhorou pouco. Acho que em questão de pessoas trans ainda é mais complicado pela inserção do mercado de trabalho, né? A questão da marginalidade, que muitas e muitos estão na marginalidade ainda, tem muito preconceito em seleção de empresa. Tem melhorado, porque a gente debate esse assunto, tá aí nos espaços públicos, é importante que esteja nas escolas, né? A secretaria tá lá e atua nesse sentido a essa população. Tem melhorado, pouco. Entendi. Pouco. Ainda precisa avançar bastante, muito, né? Com relação ao Conselho LGBT, o Conselho da Diversidade, como que está aqui a situação do Conselho, Vivian? Então, o Conselho Municipal dos Direitos LGBTs, ele atuou durante 3 anos. A lei dizia 2, mas em questão da pandemia a gente não conseguiu, prorrogamos o mandato, ficamos mais 1.
A gente está em processo de suspensão, porque infelizmente nós tivemos pouquíssimos inscritos para o nosso conselho. A gente prorrogou o edital, publicizamos, né, pedimos apoio da imprensa, mas não conseguimos atingir o número de inscritos, infelizmente. O quórum necessário. São 14 cadeiras. Mesmo com a ajuda de vereadores, nós temos alguns vereadores que defendem a bandeira, né? Isso, foi bem publicizado. A Fernanda Garcia, a própria Yara Bernardi. Foi bem publicizado. Foi comunicado todos, né? A gente conseguiu sair na TV também, falando do edital do conselho. E agora o edital vai ser republicado ou não? Daqui a 120 dias. Eu acredito que tenha saído há uns 20 dias atrás, tem um tempinho ainda. A gente vai pedir apoio da imprensa para publicizar de novo, para deixar no ar o edital, que as pessoas LGBT se interessem, façam inscrição, conheçam a função de um conselho municipal, né? Que é essa fiscalização do serviço público, estar propondo política pública. Acho que a principal função de conselho é isso. Infelizmente a gente não conseguiu. Quem sabe agora, com mais publicidade, com mais divulgação, consiga o número mínimo, né, para você abrir os trabalhos do conselho. Tomara. Vivian, eu tô lendo aqui, a Secretaria da Cidadania vai abrir para 2 encontros, né? Perfeito. O primeiro é do Grupo de Apoio de Pais de LGBTs de Sorocaba, o chamado GPH Sorocaba, né? Esse encontro é no dia 21, agora de junho, 19h30. Isso mesmo. Na CECID, né? Na rua Santa Cruz, ali no centro, né? O que esse grupo de apoio faz? Então, qual é o tipo de acolhimento que ele promove? Perfeito, eu vou resumir para vocês. Até eu tenho que agradecer, porque tem de 2013 o grupo GPH deu uma questão da parada por causa do serviço público. A gente teve que, dar uma parada nos encontros presenciais. E eu preciso deixar pontuado aqui os pais que sempre colaboraram, que são pessoas que têm uma experiência de vida, a experiência específica também com o pessoal do Hospital das Clínicas, que eles, têm grupo de apoio, já uma expertise há mais tempo, e esse grupo de pais, eles atuam colaborando muito dentro da Secretaria da Cidadania, recebendo esses pais. É a Selma, o Edson, a Claudilene e o Pedro. Eu preciso agradecer, são os pais que estão lá. É um espaço assim, uma coisa mais discreta, né? 7h30 da noite a CECID está lá aberta para receber esses pais, essas pessoas que têm dificuldade na aceitação, conflito familiar, que é bem complicado dentro da família, e a família é o principal espaço, né, que a gente se fortalece. Quais são as etapas, por exemplo, Vivian, se você pudesse explicar para o nosso ouvinte, quais são as etapas, por exemplo, quando uma família descobre que tem um filho, ou uma filha trans, ou uma filha lésbica, com relação homoafetiva, quais são as etapas que os pais passam? Então, você Primeira sabe negação, né? Quer dizer, dificilmente o pai aceita, né? Na verdade, tem toda uma expectativa quando já começa a gravidez da mulher, né? Já parece que vem um contrato, né? Assim, de criação, de expectativa. É óbvio, tem que ser assim, né? É assim que funciona, né? De sonhos, de encaminhamento, né? De expectativa, né? De formação acadêmica, né? De crescimento profissional, enfim. Então, quando há sinais, né, que a pessoa desperta... Isso na infância ou na adolescência, né? Na infância e adolescência, como é o desenvolvimento de todos nós, né? Da questão do que você gosta, sua orientação sexual, de como você se vê, o que sente seu coração, o que você se sente como pessoa, né? Então, começa aí a construção social da gente, né? Galgar espaços, enfim. E quando, às vezes, essa expectativa não é atingida, porque não é bem aquilo, né, digamos assim, essa questão da orientação sexual ser homossexual, ser bissexual, ser uma pessoa trans, a questão da identidade de gênero de pessoa trans, homem trans, mulher trans. Há, sim, esses estágios, né, da negação, do luto, né, para depois você começar a entender. Por isso que é importante no serviço público você ter esses espaços de discussão, de acolhimento, de trabalhar com a família. E, por exemplo, Vivian, quando um pai descobre, por exemplo, eu acho que pro pai, pro homem é mais difícil aceitar do que pra mãe, né? Eu acredito, porque a gente sempre ouve, coração de mãe sempre cabe mais um, então a mãe, por ser
quem gestou aquela criança, Sim. ela acaba acolhendo com mais rapidez do que o marido, no caso o homem, né? A minha pergunta é, a primeira situação de um pai geralmente é uma revolta, não aceitar. Vem todo um machismo galgado, vem junto, né? E aí, muito. Esse grupo, como que funciona o apoio desse grupo para tentar reverter a situação com o pai, no caso? Então, veja que você tem que ter muito tato, por isso que a gente abre o encontro, né? Agora dia 21 na terça, e o do sábado 25 são para os jovens, né? Um grupo de apoio mútuo. Por isso que a gente abre esse espaço num horário 7:30 da noite, depois do expediente, para propiciar que a população, quem precisa, os pais LGBTs que têm esse sofrimento, que têm esses conflitos, possam procurar para ser encaminhado, para entender todas essas especificidades. As etapas, né? E entender essas especificidades do porquê da orientação sexual da pessoa ser homossexual, da pessoa ser bissexual, ou da identidade de gênero da pessoa ser homem trans, mulher trans. Então, é preciso sim, muito tato, entender a pessoa, conversa, informação, que é muito importante. Quando você tem um casal de pais que superou isso, que enfrentou muitas e muitas situações adversas e que acolhe, eu acho que isso é meio caminho andado, né? Para você trabalhar isso dentro de você, trabalhar isso dentro do seu ambiente familiar. Até porque esses pais já passaram por isso, né? Isso, exatamente. Então eles têm a experiência. Esses pais são ótimos. Né? Eles têm a experiência e essa experiência eles se propõem a passar para os demais pais. Tem toda uma técnica, porque eles tiveram formação de pais acolhedores, né? Uhum. O Hospital das Clínicas em São Paulo é precursor nisso, tem um ambulatório de tratamento dessa questão de as pessoas trans, né, referência nessa questão, né, de hormonização, enfim. E é um grupo que começou com a doutora Edith Modesto, uma professora emérita da USP, maravilhosa, a doutora Edith Modesto. Deixar um beijo para ela, porque ela resolveu criar um grupo de apoio de mães de homossexuais no início, porque ela também sofreu né, com a questão do filho, né, com o respeito ao filho, né, com a aceitação, digamos assim. Então, começou com a doutora Edith, que é uma doutora, enfim, ela é referência nessa área em São Paulo, e a coisa cresceu, e tem em muitos municípios do Brasil espalhado o grupo Gado GPH. Desde 2013 tem em Sorocaba, a gente tem que estar fortalecendo, por isso que a gente veio aqui dar esse recado para então, e esse encontro, né, para quem se sentir, é aberto a qualquer pessoa, né, com Lívia? certeza. Ó, dia 21 de junho agora, dia 21 de junho é terça-feira, né? Isso, 7h30. Terça-feira às 19h30, na Secretaria da Cidadania, né, a Rua Santa Cruz, 116. Perfeito. As pessoas, por exemplo, muita gente tem vergonha, né? Pais, por exemplo, tem vergonha, né? E nós estamos numa cidade super conservadora que é Sorocaba. Ainda. Qual é o recado que você o que você pode transmitir para pai que tem vergonha, mas que precisa de ajuda e quer procurar um grupo desse? Então, perfeito. Primeiro que veja um espaço desse, tá numa escuta dessa na rádio, falando, né, hoje aqui, a gente, né, trabalhando, falando desse assunto, já causa um encorajamento, né? Quando você tem nos espaços, por exemplo, uma professora que está ouvindo aqui agora, né? Uma diretora de escola, um pessoal do posto de saúde. Então, são pessoas que podem colaborar dentro da comunidade, essa questão da informação. Olha, na CECID, a gente tem sim o grupo de apoio, o GAD GPH. Nós temos pais acolhedores que atuam, desenvolvem esse fortalecimento de vínculo, acolhimento aos pais que têm dificuldade. Vai lá conhecer. Então, acho que começa assim, com esse primeiro passo do encorajamento, de ter a informação. Só o fato da pessoa se interessar em ir já mostra que ela está tentando modificar o escopo dela, né, de pensamento, né? Porque às vezes antes de pensar em ir, Gustavo, tem essa situação mesmo da negação e do conflito, né? Infelizmente, de violência. E muitos pais expulsam filhos de casa, né? Aí o filho vai pra rua, acaba se envolvendo com marginalidade, com assalto, com drogas, né? Sim. É toda uma problemática em torno da situação. Muito. Então é por isso que é importante que no serviço público a gente garanta que tenha esse acolhimento, esse espaço, uma política que desde 2013 foi bem legal. Sorocaba foi uma das precursoras. Quando a doutora Edith Modesto veio aqui, eles lançaram, né? A doutora Edith Giorni, secretária na época do Desenvolvimento Social,
E é isso, então o espaço está lá, é muito importante. Eu tenho que agradecer as pessoas que colaboram lá com a gente. Ô Vivian, tem, por exemplo, um staff para ajudar essas pessoas? Por exemplo, a Secretaria da Cidadania, ela dispõe de psicólogo, de assistente social? Nós temos Qual é o dentro serviço? Fale um pouco do serviço. dentro da proteção é como o SUAS, que é o sistema da assistência social, ele é similar ao SUS, né? Ele tem a proteção básica, que é os CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social. Você faz uma analogia a um postinho de saúde, a saúde básica, né? De rotina. Então, nós temos o CRAS, o cadastro do Auxílio Brasil, cadastro único para você, né, ter todo esse estudo de perfil que o Ministério da Desenvolvimento faz, né? Nós temos o CREAS, que aí nós temos sim um grupo de apoio técnico, que nós temos psicólogos, coordenadores. O CREAS é um serviço de proteção especial, que ele é um nível acima, que é em casos em que a assistência social atua onde o direito já está adquirido, né? Não? Infringido, que foram violados. As pessoas vítimas de violência, de expulsão. Então, o CREAS é um equipamento da assistência que existe para isso. Nós temos 7 coordenadores, além de mim, que estou na diversidade LGBT, nós temos da igualdade racial, do idoso, da pessoa com deficiência, da criança e adolescente e egresso, que também é um público que merece um olhar diferenciado. Sim. A questão do egresso, né? Que é bem sensível. Então, assim, para resumir, o serviço na assistência tem esses encaminhamentos, uma rede, sim, de acolhimento, né? Conselho também faz parte, né? Os conselhos também fazem parte, sim, porque recebe denúncia. É multidisciplinar, na verdade, né? Porque muitas denúncias, por exemplo, você tem uma denúncia de racismo, mas que envolve uma pessoa trans também, né? Então, acaba juntando os dois conselhos, né? E é importante que as pessoas conheçam que ela pode acessar o CREAS, que ela pode acessar um CRAS, nessas situações, pedir apoio. Nós temos equipe técnica, o pessoal da assistência tem esse olhar, né? Quem trabalha na assistência porque gosta mesmo, que tem que ter o perfil. É como na saúde pública, né? Sim. Tem que ter bem um perfil específico para você trabalhar nessas situações com a população de vulnerabilidade. E as pessoas LGBTs, em especial muito mais trans, tem essa questão da vulnerabilidade latente, né? Ô Vivian, e no dia 25, né, haverá o GADES, que é o grupo de apoio à diversidade. Aí já são as pessoas, né? Isso, já são um grupo de jovens. De jovens, né? E quem que vai palestrar esse encontro? Quem que vai ministrar? Eu tô lá, nós temos um grupo bem atuante, coeso, que há anos se ajuda mutuamente. Então, a gente abre a secretaria também lá na CECI de Santa Cruz, 4 da tarde às 6 da tarde no sábado, para essa troca mútua, né? Que a gente conversa sobre dificuldade de empregabilidade, né? Ainda dentro da família, na escola, né? Então a gente faz um panorama assim. Os casos de bullying ainda, as pessoas trans ainda continua? Muito, na escola é difícil, né? Na escola é bem difícil. A permanência da pessoa trans, né? É bem difícil. Mas as diretoras hoje, os inspetores de aluno, eles conseguem tratar de uma forma diferente ou ainda para eles também é uma situação complicada, Vivian? Veja que nós estamos na era da informação, né? Então, assim, hoje em dia com o Google as pessoas conseguem, né? Principalmente quem está no serviço público consegue se informar e tá se debatendo, tá aí na televisão, tá aqui na rádio. É muito mais fácil, quer dizer, é menos difícil do que era 30 anos atrás. Com certeza, da minha época era bem difícil. Então, assim, é por isso que é importante você propiciar que o serviço público, Secretaria Estadual de Educação, Secretaria Municipal, propicie essa questão de formação, né? Para o grupo gestor, para os professores, para essa questão da abordagem mesmo da sexualidade. É bem amplíssima você falar da sexualidade, né? Então, é importante que tenha no espaço público na escola. Acho que é o principal você tratar sobre isso, né? Das diferenças, do respeito, da inclusão de fato. E para quem é trans é bem difícil. Seleção de emprego é bem difícil. A permanência na escola é muito, muito difícil. E toda a família, independente da extensão familiar, acaba tendo um parente trans, né? Isso. Então, todos assim, temos. Então,
por mais que você não aceite, você tem que conviver em harmonia, você tem que respeitar, não é verdade? Isso é o principal. E é isso, é justamente para isso que existem as políticas públicas, para mudar esse conceito, né, Vivian? Falou tudo. É isso. Toda família tem, as nomenclaturas, as composições de família são múltiplas, né? Sim. Pode ser 2 pais, 2 mães, uma avó que criou porque foi abandonado pela mãe e pelo pai, né? Biológico, enfim. Então, as formações de família são múltiplas. E o mais importante é isso. É o vínculo, é o amor, é a criação, né? É o respeito. E quando você tem, assim, um espaço que você pode, né? Dizer, olha, se aproxime, olha, a gente tá lá de plantão, tá funcionando, né? Aos poucos a gente consegue mudar a mentalidade das pessoas, acredito, né? Para quem lê e para quem acompanha, muita coisa já melhorou, né? Há ainda muita coisa a ser feita para melhorar, mas ao que era desde o começo, né, Vivian? Muita coisa mudou. Né? Veja que não, as pessoas falam assim, nossa, às vezes tem, né, como as brincadeiras que a gente vê na internet. Nossa, mas como agora tá aparecendo bastante. Na verdade, são pessoas que sempre existiram, mas podiam se aflorar, se esconder, porque apanha dentro de casa. Então, né? Sempre existiu, né? Sempre existiu. E faz parte da construção da sociedade. Sim. A sociedade é mutante, né? Se modifica. Desde a Grécia Antiga, né? Sempre. A gente tem histórias e relatos. Tem civilizações, né, que não têm essa opressão, que é uma coisa natural, né? Então, assim, existem múltiplas sociedades e é uma coisa que cíclica. Sim. Então, faz parte. Então, só reforçando, Vivian, dia 21, terça-feira, 19h30, né? O encontro aí pros pais. E no dia 25, às 16 horas, né? Às 4 da tarde, é um sábado, o encontro dos jovens, né? Perfeito. Legal. Perfeito, é isso. Vivian, agradeço a sua participação. O conselho está sempre aberto aqui. E volte quando você tiver novidades aí Vou voltar. Da eleição do conselho. Tomara que agora consiga o quórum necessário, né? Isso, perfeito. A gente precisa divulgar bastante, as pessoas dos movimentos sociais se organizarem, realizarem inscrição. E é isso, Gustavo. Obrigada. E só para finalizar, os grupos se reúnem em salas diferentes, em um ambiente, né, com os pais e outro só com os jovens, né, a comunidade, né? Os grupos trocam experiências, ideias, desabafos, histórias de vida e muito conhecimento, né? Então aí fica aí para você a dica, você que é pai, mãe de um jovem trans, tem um jovem trans na família, às vezes não entende, precisa conversar, precisa desabafar. Terça-feira, 19h30, na Rua Santa Cruz, na Secretaria de Cidadania, é o momento ideal para você procurar um pai que também passou pela mesma situação e vai estar lá para dar apoio por meio da coordenação de políticas para a diversidade sexual, e que tem a Vivian Machado aí como a coordenadora, né, Vivian? Perfeito, é isso mesmo. Legal. Perfeito. Vivian, agradeço a sua Obrigada. vinda, a sua visita, o espaço está sempre aberto, viu? Muito obrigada. Com quem você quer oferecer o café? Olha, deixa eu ver. Acho que para minha mãe. Qual o nome da sua mãe? Maria Aparecida. Para Maria Aparecida, então, o delicioso café Excelso com os produtos inigualáveis da Padaria Real. E já a gente volta para finalizar o Jornal da Manhã desta sexta-feira, 9h16 agora. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já, mais notícias para você.